cidade maravilhosa? O ano de 2014 foi marcado por greves no Brasil. Uma delas foi promovida por garis do Rio de Janeiro. Em pleno carnaval, ruas e avenidas ficaram tomadas pelo lixo. Em São Paulo, a falta de chuva deixou a maior cidade brasileira em alerta. Os principais reservatórios estão secando e, se não chover forte nos próximos meses, a crise hídrica vai se tornar ainda pior. Protesto ou vandalismo? Os manifestantes voltaram às ruas no início do ano para pedir melhorias no transporte público e mais investimento em educação, saúde e moradia. Integrantes de um grupo mais radical promoveram cenas que mais pareciam batalhas. Em fevereiro, uma tragédia. O cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, morreu depois de ser atingido na cabeça por um rojão durante um confronto no centro do Rio. 2 acusados foram presos. Para a família e amigos, restou o vazio deixado pela saudade. Poucos dias antes do Mundial no Brasil, as manifestações voltaram. Algumas pacíficas, outras nem tanto. Sai de perto, vou dar pra cima agora, hein? Sai de perto, hein? E por falar em Copa do Mundo, durante a realização do evento, a Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticulou um esquema de venda ilegal de ingressos no Mundial. Segundo as investigações, a quadrilha tinha como facilitador o britânico Raymond Whelan, diretor executivo da Met, única empresa autorizada pela FIFA para a venda de pacotes de ingressos e camarotes da Copa. O esquema teria funcionado em pelo menos 4 mundiais. Outro escândalo de corrupção também veio à tona em 2014 e preocupou muita gente. Desta vez, o caso ocorreu na maior empresa do país, a estatal Petrobras. A Operação Lava Jato da Polícia Federal prendeu o ex-diretor da companhia, Paulo Roberto Costa. Ele foi acusado de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de 10 bilhões de reais. Após acordo de delação premiada, o ex-funcionário da petroleira denunciou pelo menos 25 políticos vinculados a 3 partidos, PT, PMDB e PP. Convocado por uma CPI que investiga as denúncias na Petrobras, Paulo Roberto preferiu não dar detalhes. Queria colocar para o presidente que eu vou me reservar ao direito de ficar calado. A corrupção foi o tema preferido dos 3 principais candidatos, Dilma Rousseff, do PT, Aécio Neves, do PSDB e Eduardo Campos, do PSB. Mas a fatalidade marcou a eleição deste ano. Em 13 de agosto, uma notícia abalou o mundo da política. Um acidente aéreo em Santos, no litoral paulista, matou Eduardo Campos. Outras 6 pessoas também perderam a vida na queda do avião. Uma onda de comoção tomou conta do país, principalmente do estado natal de Campos, Pernambuco. A morte do presidenciável levou a uma mudança drástica na corrida eleitoral. Marina Silva, vice de Campos, assumiu a candidatura. As pesquisas de intenção de voto, que até então apontavam uma polarização entre Dilma e Aécio, passaram a mostrar Marina com chances reais de chegar ao segundo turno. Mas, mais uma vez, o imprevisível deu o tom da disputa. Contrariando as sondagens, o tucano passou a PCBista e enfrentou Dilma na última etapa da campanha. Marina ficou em terceiro. Os debates entre Aécio e a candidata foram tensos e com muitos ataques dos 2 lados. Em 26 de outubro, o veredito das urnas. Com 54 milhões e meio de votos, os eleitores decidiram que Dilma vai ficar no poder por mais 4 anos. O tucano teve 51 milhões de votos. Foi a eleição mais disputada desde 1989. O ano começou com um drama. Um ídolo à beira da morte em um hospital da França. Os fãs pareciam não acreditar. Michael Schumacher, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, ficou em coma depois de bater a cabeça em uma pedra quando esquiava nos Alpes franceses. O acidente ocorreu 2 dias antes da virada de ano.
Depois de 6 meses internado, o heptacampeão saiu do coma e está em recuperação na mansão da família na Suíça. A batalha pela vida continua. Na África do Sul, um astro no banco dos réus. Os holofotes estiveram voltados para o julgamento de Oscar Pistorius, o ex-atleta, o primeiro da história a correr nos Jogos Olímpicos com próteses de carbono nas pernas, foi acusado de assassinar a namorada Reeva Steenkamp. O velocista foi condenado por homicídio culposo quando não há intenção de matar e pegou 5 anos de prisão. Em fevereiro foram abertos os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, na Rússia. Cerca de 3.500 atletas de 88 países disputaram provas no balneário às margens do Rio Negro. A temperatura subiu e por pouco não estragou a festa. Em alguns dias não houve neve suficiente para a realização de competições. Além disso, uma polêmica envolvendo a comunidade gay tomou conta dos Jogos por causa de uma controversa lei russa que condena a propaganda homossexual. Houve até pedidos de boicote ao evento. É só uma desculpa para aumentar a repressão. No Brasil, protestos contra a Copa do Mundo. Algumas manifestações terminaram com violência. Nos estádios, acidentes com operários. No total, desde o início das construções, 8 perderam a vida nos palcos do Mundial. Na região do estádio Mineirão, a queda de um viaduto provocou a morte de 2 pessoas e deixou 22 feridas. Em vários estados, greves e ameaças de paralisação provocaram tensão dias antes do principal evento esportivo do ano. Tão esperado dia chegou. 12 de junho, começava a Copa do Mundo no país do futebol. O Brasil foi invadido por turistas. Em campo, seleções sem tradição derrubaram gigantes. A Costa Rica foi uma das zebras. Venceu o Uruguai e a Itália e empatou com a Inglaterra. Colômbia e Chile também tiveram grandes atuações e orgulharam suas torcidas. O Mundial no Brasil vai ser lembrado por vários lances. Entre eles, a violenta entrada do colombiano Zúñiga contra Neymar, que tirou o brasileiro da Copa por causa de uma fratura em uma vértebra. E a mordida do atacante uruguaio Luis Suárez no zagueiro italiano Chiellini. A punição foi severa. A FIFA suspendeu o craque por 9 jogos e 4 meses de exclusão das atividades ligadas ao futebol. A competição foi marcada pela queda de grandes potências. A Fúria sucumbiu ainda na primeira fase. Para a Espanha, a queda significou o fim de boa parte de uma geração campeã do mundo. A Itália também foi eliminada na fase de grupos, mas a vergonha que esses times passaram nem de perto foi igual à nossa. Ironicamente, o Mundial reservou para os brasileiros o maior vexame que já vimos. No Mineirão, nossos garotos foram atropelados pelo impecável futebol alemão. Como não esquecer a derrota humilhante por 7-1? No fatídico jogo, Miroslav Klose bateu um recorde ao fazer 16 gols em mundiais, superando o brasileiro Ronaldo ao se tornar o maior artilheiro na história da competição. O Brasil se despediu da Copa com mais uma derrota por 3-0 para a Holanda e um discreto 4º lugar. Triste foi ter de aguentar os argentinos. Como consolo, restou aos brasileiros torcer para os algozes na final contra os hermanos. E não é que deu certo? No Maracanã, a Alemanha venceu o time de Messi e companhia por 1-0 e conquistou o tetracampeonato. No Brasil, a era Felipão chegou ao fim. No lugar dele, uma surpresa, Dunga, que desta vez não parecia nem um pouco zangado. O estilo dele agora está mais para paz e amor. Será que o capitão do Tetra vai conseguir que a seleção volte a conquistar o torcedor? Só o tempo dirá.
8 de março de 2014, um avião da Malaysian Airlines que partiu de Kuala Lumpur para Pequim com 239 pessoas a bordo desaparece dos radares. Era o começo de um dos mais misteriosos casos da aviação civil. Foram semanas de buscas que envolveram dezenas de equipes de vários países. Equipamentos de alta tecnologia foram usados para vasculhar o possível local da queda, uma área remota do Oceano Índico. Até agora, nada foi encontrado. Para desespero dos familiares, o caso permanece um mistério. Quatro meses depois, um avião da Air Algérie caiu no Mali e deixou 118 mortos. Uma das hipóteses para a queda foi o mau tempo na região. Também em julho, mais um grave acidente envolveu uma aeronave da Malaysian Airlines. Desta vez, um Boeing 777 que ia de Amsterdã para Kuala Lumpur foi abatido quando sobrevoava o leste da Ucrânia. Na tragédia morreram 298 pessoas. O avião levava pesquisadores que participariam da Conferência Mundial de AIDS em Melbourne, na Austrália. A queda matou alguns dos principais especialistas da doença no mundo. De acordo com o relatório preliminar feito pelo Gabinete de Investigação holandês para a Segurança, o Boeing explodiu no ar, provavelmente como resultado de um dano estrutural provocado por um grande número de projéteis. Segundo os investigadores, não há indícios de que a queda do voo MH17 tenha sido provocada por uma falha técnica. O governo ucraniano e vários países ocidentais acusaram os separatistas pró-Rússia de terem derrubado o avião com um míssil. Os rebeldes negaram ter esse tipo de equipamento militar. A tragédia envolvendo o avião da Malaysian Airlines foi uma das consequências de uma série de eventos que, em questão de meses, mudaram drasticamente a situação política da Ucrânia. No começo do ano, as manifestações contra o governo de Viktor Yanukovych se alastraram por todo o país. Os protestos começaram no fim de 2013, depois que o governo preferiu se aproximar da Rússia e não da União Europeia. Em fevereiro, depois de violentos protestos entre manifestantes e policiais em Kiev, que deixaram mais de 100 mortos, Yanukovych renunciou. O parlamento ucraniano elegeu um político pró-Europa como novo primeiro-ministro. O que parecia o fim de uma grave crise foi apenas o começo da instabilidade. No mesmo dia, separatistas armados tomaram prédios do governo na Crimeia, a República Autônoma da Ucrânia. Além disso, em um referendo considerado ilegal pelos países ocidentais, a população local decidiu que o território seria anexado à Rússia. O presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto reconhecendo a Crimeia como um estado soberano e independente. Como retaliação, os Estados Unidos e a União Europeia começaram a aplicar uma série de sanções a Moscou. A tensão alimentou a escalada da crise sem precedentes desde o fim da Guerra Fria. No leste da Ucrânia, grupos armados pró-Moscou invadiram prédios públicos. Donetsk e Lugansk realizaram referendos separatistas e aprovaram a autonomia das regiões. Começaram intensos combates entre rebeldes e o exército ucraniano. Em maio, o candidato pró-Ocidente Petro Poroshenko foi eleito presidente da Ucrânia. Depois da posse, os combates no leste do país se intensificaram. Foi nesse contexto que o avião da Malaysian Airlines foi abatido ao cruzar o céu da área em conflito. O cessar-fogo só foi acertado em setembro, quando foi assinado o chamado Acordo de Minsk, mas o pacto não foi respeitado. Uma eleição organizada por rebeldes em Donetsk, o bastião político e militar dos separatistas, agravou a disputa entre a Rússia e o Ocidente pela Ucrânia. Moscou disse que respeitava a votação. Poroshenko chamou a eleição de farsa. Mais de 3.000 pessoas morreram no conflito na Ucrânia. Em abril, uma tragédia no mar abalou a Coreia do Sul. Uma barca com 476 passageiros, a maioria estudantes do ensino médio, afundou e provocou a morte de 304 pessoas. O capitão da embarcação, Lee Jeong-seok, foi condenado a 36 anos de prisão. Lee foi absolvido da acusação de homicídio, crime punido com pena de morte.
Outros 13 tripulantes da barca Sewol foram considerados culpados de várias acusações, incluindo negligência, e receberam penas que variam entre 5 e 20 anos de prisão. O rapto e a morte de 3 adolescentes em junho foram um estopim para o aumento da tensão entre palestinos e israelenses. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o movimento palestino Hamas pelos assassinatos. Dias depois, em um suposto ato de vingança, um jovem muçulmano foi queimado vivo em Jerusalém. A escalada da violência entre o Hamas, que controla a faixa de Gaza, e Israel levou a um grave conflito e deixou milhares de mortos. Os radicais islâmicos aumentaram os ataques com foguetes contra cidades israelenses. As forças armadas do Estado judeu intensificaram os bombardeios. Em julho, o exército de Israel decidiu fazer uma operação terrestre em Gaza para destruir a rede de túneis do Hamas e o poder de fogo do grupo. No lado palestino, morreram mais de 2.100 pessoas, a maioria civil. O conflito provocou a morte de 68 israelenses, a maioria soldados. Em quase 2 meses de ataques, inocentes se tornaram alvo. O mundo ficou indignado com o bombardeio de escolas das Nações Unidas que mataram centenas de mulheres e crianças. Em fins de agosto, sob pressão internacional, os dois lados concordaram com um cessar-fogo permanente. Para milhares de moradores de Gaza que sofrem com a pobreza, a falta de trabalho e com a escassez de produtos, resta tentar retomar a vida normal. Em Israel, os ataques continuaram. Pedestres foram atropelados deliberadamente por palestinos. Em uma sinagoga, 5 judeus foram mortos depois que 2 homens ligados ao Hamas invadiram o local armados com machados, facas e uma pistola. Em Jerusalém, distúrbios se tornaram frequentes depois que o governo limitou o acesso à esplanada das mesquitas, local sagrado do Islã que também é venerado por seguidores do judaísmo. Os muçulmanos temem que Israel autorize os judeus a rezar no local, o que não é permitido até o momento. Eles suspeitam que essa permissão seja o primeiro passo para destruir as mesquitas, com o objetivo de construir o 3º templo judaico. Em uma região dominada pela tensão permanente, a paz parece cada vez mais longe.